noite, casa. Boa noite, casa. Quantos estão felizes aí em nome de Jesus? Glória a Deus pela sua vida. Pode se assentar. Mas vocês estão felizes mesmo? Muito, muito? Tem um povo feliz aqui? Tem crente feliz aqui? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Feche seus olhos, vamos orar. Curva sua cabeça aí em sinal de respeito. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos pelo seu tempo na nossa vida, Deus. Te agradecemos pela tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Deus. Nós clamamos ao Senhor agora, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações somente aquilo que o Senhor tem para falar, Deus. Mas que nós possamos sair daqui mais uma vez transformados, renovados, com muita coragem, com muita ousadia, e que amanhã seja um dia ainda melhor, e que depois de amanhã seja ainda melhor, e depois ainda melhor. Pai, que nós entendamos que no Senhor nós temos um lugar de descanso, que nós entendamos, Deus, que o seu tempo é diferente do nosso, e que ainda que tudo pareça perdido para nós, para o Senhor está só começando, e o Senhor tem uma história nova e diferente para as nossas vidas. Você pode dizer amém? Amém. Se você crê muito nessa palavra, você pode dizer amém com mais força? Amém. Glória a Deus. Hoje vocês estão na pegada aí. Bom demais isso, bom demais. Bom demais. Sabe, às vezes, vocês viram que está arriscado aqui nosso tempo, né? Nosso. Porque não é nosso, é dele. E às vezes a gente está preocupado demais com o nosso e esquece do dele. Às vezes a gente está preocupado demais com a nossa vontade e esquece da vontade dele. Às vezes estamos preocupados demais com o que estamos fazendo aqui e acabamos nos esquecendo do que ele tem para fazer através de nós. E essa mensagem de hoje, falando sobre tempo, é para que nós possamos entender lá no fundo que o tempo dele vai muito além do que nós somos capazes de imaginar. E o que ele é capaz de fazer no tempo dele é muito além do que nós somos capazes de fazer no nosso. Sabe, às vezes a gente gasta tanto tempo, investe tanto tempo da nossa vida em coisas, situações, discussões e coisas que são tão pequenas, quando a gente deveria estar investindo mais desse nosso tempo natural e entender qual é o significado do tempo dele nas nossas vidas. Faz sentido para você? Ah não, se faz sentido, levanta a mão aí. Glória a Deus. Diga, eu quero entender o tempo de Deus. Diga, eu quero viver a vontade de Deus. Sabe, não é sobre a nossa vontade, não é sobre o que somos capazes, é sobre a vontade dele, sobre o que ele é capaz. Não é sobre até onde nós podemos ir, mas é sobre até onde ele já foi por nós. E esse lugar se chama Cruz do Calvário, onde ele enviou o seu Filho único, Jesus, para que ele morresse, para que nós tivéssemos vida. Posso começar agora, né? Quero ler um texto com vocês que eu já li várias vezes, mas que Deus me trouxe algumas coisas sobre esse texto. E eu quero compartilhar com vocês hoje. Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Diga, muito secos. Sabe quando a Bíblia diz aqui que os ossos estavam muito secos, ela quer dizer que eles já estavam ali naquele vale há muito tempo, ou seja, havia morte naquele lugar há muito tempo. Amém? Versículo 3 diz assim: ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos,
ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei parecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui. Versículo 1 diz assim, ó: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de quê? Cheio de ossos. Quando diz nesse versículo, a mão do Senhor estava sobre mim e que foi levado em espírito, quer dizer que Ezequiel estava sendo levado para um plano espiritual, para uma visão espiritual. O vale de ossos secos é uma visão que Deus revelou a Ezequiel no plano espiritual. Amém? E um pouquinho para frente, no versículo 7, se eu não me engano, vai dizer que os ossos começaram, cada osso se juntar a outros ossos. Ou seja, tudo começou a tomar lugar, tudo começou a tomar forma. E onde havia só morte, começou a existir vida. O que eu quero dizer para você é que talvez hoje, você tenha entrado nessa noite aqui, e você está passando por um vale, você está passando por um momento difícil, por um momento de tristeza, por um momento de dor, por um momento que talvez você pense que não é capaz de vencer, que não é capaz de dar o próximo passo, ou de continuar nessa caminhada. Mas Deus está te falando que Ele só está começando o que Ele quer fazer na sua vida. Sabe, naquele tempo, naquela visão, enquanto Ezequiel estava tendo essa visão, ele estava em cativeiro, ele estava exilado, ele estava em exílio. Faziam aproximadamente 70 anos que o povo de Israel estava preso na Babilônia. E aí Deus de repente ele vem a Ezequiel e ele dá essa visão para Ezequiel de que teria vida onde só estava havendo morte. O que eu quero dizer para você é que o quadro de morte que hoje você identifica na sua vida, Deus começa a pintar uma nova história para que haja nova vida. E Ele faz novas todas as coisas. Ele pinta um quadro novo na sua história. Ele pinta uma nova história sobre a sua vida. E Ele diz: ei, eu só estou começando a fazer algo que é lindo e novo sobre você. Agora o que eu quero te perguntar é o seguinte: você consegue imaginar de forma natural ossos se juntando a outros ossos e de repente começando a formar carne, de repente começando a ter tendão e de repente o sopro de vida é soprado sobre esses ossos e se levanta um exército? Você consegue imaginar isso de forma natural? Não tem como. E o que Deus está falando para a gente nessa noite é que Ele não espera que a gente caminhe sobre o que é natural, mas que a gente caminhe sobre aquilo que é sobrenatural. A visão que Deus trouxe para Ezequiel sobre aquele tempo, talvez Ele esteja falando com você nessa noite, que aonde só havia morte, que aonde só havia dor, que onde só havia desespero, que onde só havia medo, que onde só havia insegurança, Ele quer fazer algo novo. Talvez assim como Ele mostrou para Ezequiel naquele tempo, Ele esteja mostrando para você agora e dizendo: ei, levanta, sai daí, vai para cima, abre a boca e profetiza. E sabe, eu entendo que talvez seja difícil você entender
sobre isso e falar assim: nossa, Evandro, mas eu estou passando por algo tão difícil, é tão grande a minha dificuldade e eu não consigo olhar com essa fé. Cara, Israel estava preso, estava em cativeiro. O cativeiro babilônico foi um dos maiores cativeiros. E ainda assim, Ezequiel, ele abre a boca e profetiza. E o interessante é que Deus pergunta: Ezequiel, você acha que pode existir vida sobre esses ossos? E Ezequiel diz o que? Senhor, tu sabes. Quando Deus ele vai até você, ele fala assim: ei, você acha que ainda dá para ir? Olha para ele e fala: Senhor, o Senhor que sabe. Se o Senhor estiver comigo, eu vou até o final. Se o Senhor estiver no meu barco, eu não paro, eu não saio desse barco. Se o Senhor me chamar para andar sobre as águas, eu vou. Se o Senhor me chamar para lançar para o fundo do oceano, eu vou mergulhar cada vez mais fundo, desde que o Senhor esteja comigo. Se o Senhor estiver comigo, eu vou. Não é sobre o nosso tempo, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre aonde a gente pode chegar, é sobre aonde Ele quer nos levar. Diga: não é sobre onde eu quero chegar, é onde Ele quer me levar. Uau! Fala de novo, diga: não é sobre onde eu quero chegar, é sobre onde Ele quer me levar. Sabe, às vezes a gente fica perdido, ansioso. Pesquisas apontam que nós somos a geração mais ansiosa de todos os tempos. Que nós somos a geração que tem o emocional mais abalado de todos os tempos. Por quê? Porque a gente está sempre preocupado com o que vai ser do amanhã, com o que vai vir amanhã, com o que vai acontecer daqui a pouco, com o que vai acontecer daqui 3 horas. E Deus talvez esteja nos chamando, nos convidando a confiar e descansar nele. O povo estava 70 anos preso na Babilônia, mas Deus não havia esquecido deles. Talvez você esteja passando hoje pelo vale e preocupado com o que vai ser do seu amanhã, mas não se preocupa com o que será do amanhã, pois o seu amanhã Ele já construiu, Ele já escreveu, e a sua história só tem um ponto final quando Ele disser que acabou. Aí a gente fica: meu Deus, será que é o fim? Será que, ai Deus, nossa, eu estou tão preocupado com o que vai acontecer amanhã. Nossa, eu estou preocupado se amanhã vai ter o que comer. Eu estou preocupado se amanhã vou ter o que vestir. Ei, não se preocupa com isso. Se lança nele e entenda o tempo dele. Viva no tempo dele, não no seu. Faz sentido? Faz sentido para você? Evandro, eu não sei se amanhã eu vou ter um emprego. Deus não te chamou para miséria. Se você não tiver um emprego amanhã, Ele vai mandar provisão de uma forma ou de outra, mas você vai ter provisão. Evandro, o médico leu um exame lá de um diagnóstico sobre a minha vida, e eu não sei o que vai ser. É algo que não tem cura para os homens, mas para Deus não existe nada que não tenha cura. Aí, Evandro, o exame fala que é a fase terminal e que não vai ter jeito. No tempo natural não tem jeito, mas no dele já tem, já foi feito. E talvez a gente fica pensando assim: nossa, mas demora tanto tempo para fazer tal coisa. Ai, demora tanto tempo para um tratamento acontecer e às vezes chegar uma cura, mas se ele estralar o dedo e falar você é curado, você é curado. Às vezes você fala assim: nossa, é tanto tempo para mim alcançar a provisão, é tanto tempo para mim alcançar aquilo que eu sonhei. Ei, pare de se preocupar com o que é natural e coloque os seus olhos no que é espiritual. Ezequiel era o quê? Ezequiel era o quê? Era o quê? Profeta. E Deus fez o quê com ele? Profetiza. Ezequiel era profeta e ele mandou Ezequiel profetizar. Deixa eu te contar algo que talvez você não tenha entendido. Às vezes você olha e fala assim: eu queria ser cantor, ou eu queria ser baterista, ou eu queria ser pregador. Mas Deus não queria que você fosse nada disso, Ele quer você como você é.
Deus não espera que você seja o que você quer ser, Ele espera que você seja quem Ele te chamou para ser. Talvez você fique... Deixa eu compartilhar um segredo. Meu sonho era poder terminar uma ministração cantando. Mas não vai. Não vai. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo, né? De Deus isso aí não, hein? Meu sonho era terminar uma ministração cantando, mas não vai. Se eu começar a cantar, que vocês levantam e vão embora. Por quê? Porque Deus não me chamou para isso. E eu entendi, está tudo certo, está tudo bem. Sabe, talvez Deus também não tenha te chamado para cantar ou para tocar, mas Deus te chamou para algo. Entenda o porquê dele ter te chamado e vá viver o que Ele te chamou para fazer. Vá fazer o que Ele te chamou para fazer. E aí a Bíblia diz que Ezequiel profetizou, e aí os ossos começaram a cada osso encontrar o seu osso, e de repente teve vida, e houve um barulho, e houve uma bagunça ali, e de repente tinha um exército em pé. Por quê? Porque Ezequiel era profeta, e Deus mandou ele fazer o quê? Então se Deus te chamar para profetizar, profetiza. Se Ele te chamar para cantar, canta. Se Ele te chamar para tocar, toca. Mas não fique parado. Viva o que Deus te chamou para fazer. Viva o que Ele te chamou para viver. Ah não, se for para Ele, faz mais, faz mais. Sabe qual é um dos maiores problemas da nossa geração? A gente está preocupado demais em ser como o outro é, mas Deus está querendo que você seja quem você é. Às vezes a gente fica tempo ali no Instagram, olhando o Instagram de todo mundo e falando: nossa, eu queria ser assim. Nossa, eu queria ser... Deus te ama assim como você é. Talvez não tenha te contado esse segredo, mas Deus te ama assim como você é. Do jeito que você é. E Ele te espera assim como você é. Fala para a pessoa que está do seu lado: ei. Diga mais forte: ei. Deus te ama como você é. Você pode dizer aleluia? Pode dizer glória a Deus? Vocês estão animados hoje, hein? O fogo está quente. No versículo 3, na parte A, fala: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Sabe, Deus ele não queria, Deus ele estava perguntando para Ezequiel se os ossos poderiam tornar a ter vida, mas na verdade ele não queria a opinião, ele não queria saber a opinião de Ezequiel. Ele queria conhecer a fé de Ezequiel. Quando Deus te pergunta se algo pode, Ele não está querendo saber se pode realmente, porque Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Ele quer saber se você tem fé para viver o que Ele está te falando que você pode viver. Ah não, pede pastor, pede. Eu nem consigo repetir. Ele não quer saber, Ele não quer saber. Ele não quer saber a sua opinião, Ele quer saber se você tem fé para viver o que Ele te chamou para viver. Ele quer saber se você tem fé para dar o próximo passo. Ele quer saber se você tem fé para ir onde Ele quer te levar. Porque para onde Ele quer te levar, você só vai por meio da fé. Ei, não existe viver com Deus se não for através da fé. Não existe caminhar com Ele se não for pela fé. Não existe estar no barco com Ele, no meio da tempestade, sem temer, se não for pela fé. Não existe. Aleluia. Não tem como estar diante de um vale de ossos secos, onde só existe morte, e Deus te mandando profetizar a vida, se não for pela fé. Diga: de hoje em diante, onde eu identificar a morte, eu vou profetizar a vida. De hoje em diante, onde eu identificar dor, eu vou profetizar alívio. De hoje em diante, onde eu identificar enfermidade, eu vou profetizar cura. Ah! Evandro, mas esse Deus cura mesmo?
Por que às vezes Deus cura uns e não cura outros? Por que... Cara, tem coisas sobre Deus que a gente não sabe entender, mas que Ele cura, eu posso te garantir que cura, senão eu não estava aqui. Evandro, mas esse Deus faz milagres mesmo? Ele opera milagres mesmo? Cara, sai da esfera do natural e começa a se mover acima do natural, no sobrenatural, junto com Ele. Começa a andar com Ele, chama Ele para ser seu amigo, esteja com Ele todos os dias. Diga: Senhor, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero entender, Deus, a Tua verdade, eu quero conhecer, Deus, a Tua verdade, eu quero saber o que o Senhor tem a meu respeito, eu quero saber, Deus. Sabe o que falta para a gente às vezes? Buscar mais a face de Deus. Sabe o que falta às vezes para a gente? Investir nosso tempo em estar com Ele. A pastora sempre fala muito aqui sobre orar todo o tempo, sobre orar em línguas, sobre agora a gente está firme no jejum, toda a quarta igreja aqui jejuando e tal. Cara, a gente precisa se entregar às práticas espirituais para conhecer mais dEle, para ouvir mais Ele, para estar com Ele, para caminhar com Ele. Ei, você quer caminhar com Ele? Você precisa se entregar. Você quer caminhar com Ele? Você precisa se entregar. Ah, Evandro, mas eu não quero me envolver tanto. Quem não se envolve, não se desenvolve. Se você não se envolver com Ele, você não vai se desenvolver e vai ficar parado no meio do caminho. Você precisa se envolver com Ele. Você precisa conhecer Ele, estar com Ele, caminhar com Ele. Diga: eu quero estar com Ele. Eu nem tenho tempo para terminar. Rapidinho, profeta, a palavra profeta vem do grego profetes e significa aquele que fala em nome de alguém, ou seja, mensageiro que traz uma mensagem da parte de alguém. Tem uma frase, uma citação que eu separei aqui, ela diz assim: de forma simples, os profetas eram mensageiros, eram porta-vozes de Deus. Por meio deles, Deus proferiu sua palavra diretamente aos ouvidos, à mente e ao coração de seu povo em diferentes épocas. O que o profeta dizia era o que Deus queria que fosse dito. Diga: o que o profeta dizia era o que o próprio Deus queria dizer. Quando Deus manda Ezequiel profetizar sobre o vale de ossos secos, era o que ele queria, era o que ele já tinha liberado sobre aquele tempo, era o que ele já tinha liberado sobre aquele vale, era a palavra que ele já tinha liberado. Ele só falou: Ezequiel, abre a boca e profetiza, abre a boca e declara. Quando Ezequiel profetizou, ele estava fazendo o quê? Falando o que Deus já havia falado. Quando você abre a boca e ora a palavra, você está falando o que Deus já falou, você está liberando o que Deus já escreveu, você está confessando aquilo que Deus já falou. Amém? A intenção do profeta era que seus ouvintes fossem transformados. Houve ou não houve transformação no Vale de Ossos Secos? Transformar significa fazer passar ou passar de um estado ou condição a outro. Então Ezequiel era um mensageiro que estava declarando transformação sobre um estado de morte para um estado de vida. Deus te chamou para ser um mensageiro nesse tempo. Mensageiro de quem? Mensageiro de quem? Ah, Evandro, mas eu não posso profetizar. Você não pode falar o que Deus falou para você falar? Evandro, eu não posso declarar. Você não pode falar o que Deus está te falando para declarar? Se Deus te mandar declarar a vida, declare vida. Se Deus te mandar declarar provisão, declare provisão. Mas não fique com a sua boca fechada. Se Ele te mandar abrir a boca, abra. Amém? Eu quero te chamar a atenção para um outro ponto aqui. Versículo 10 diz assim: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e o puseram de pé, e era um exército enorme. Quando Deus fala aqui, Ele não estava querendo falar sobre o que Ele sobre o que Ele fez lá no primeiro Adão, que fala em Gênesis 2:7. Diz assim em Gênesis 2:7: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente.
Mas lá em 1 Coríntios 15, 45 diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Deixa eu te falar uma coisa, Deus lá no Vale de Ossos Secos, Ele não estava criando, Ele estava ressuscitando. Por que eu estou te falando que Ele não está falando do primeiro Adão? Porque no primeiro Adão Ele criou o homem do pó da terra. No segundo Adão, que é Jesus Cristo, Ele trouxe a ressurreição para que nós tivéssemos direito a ser chamados filhos de Deus. Lá no Vale de Ossos Secos, o que Deus estava fazendo não era criar de novo, porque se era um vale de ossos secos, já tinha sido criado, já tinha tido vida e havia morrido. Quando havia morrido, Deus precisava fazer o quê? Ressuscitar. Ei, talvez você olhe para a sua vida e só enxergue morte, mas Ele quer ressuscitar. Talvez você olhe para dentro de você e só enxergue escuridão, mas Ele quer ressuscitar. Amém? Só para a gente entender aqui, o tempo de Deus, o Cronos e o Kairos. Cronos, que é o nosso tempo, o tempo onde a gente se move, significa tempo cronológico, ou tempo sequencial, o tempo que se mede, aquilo que você consegue ter controle, aquilo que você consegue medir, é uma sequência, hora depois de hora. O Kairos significa o momento oportuno, certo ou supremo. Na filosofia, Kairos tem o mesmo sentido que Aevum, que significa eternidade. Diga, eu preciso parar de me preocupar com o Cronos e habitar no Kairos. Quando você diz isso, você está dizendo, eu preciso parar de me preocupar com o que é natural e habitar no que é espiritual. Ei, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Você não é daqui. Pare de se preocupar com o que é daqui. Faz sentido? Faz ou não, gente? Faz sentido ou não? Então diga, eu decido viver o tempo de Deus, ainda que eu esteja diante do vale. Eu profetizarei. Porque às vezes é fácil a gente falar assim, eu quero viver a vontade de Deus, mas e se a vontade de Deus permite que a gente passe pelo vale? Aí a gente desiste de viver a vontade dele? Quando Deus te leva para o vale, quando Deus permite que você esteja no vale, Ele está te levando para um lugar de amadurecimento, para que você consiga viver tudo que Ele sonhou para você viver. Não é possível que você viva todos os planos e os sonhos do Senhor, sem que antes você amadureça, para entender tudo que Ele tem para liberar na sua vida. Você consegue fazer uma breve reflexão aí e lembrar o que você vivia, 10 anos atrás e o que você vive hoje? O que você vive hoje é melhor do que o que você vivia 10 anos atrás? Para mim é. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque daqui 10 anos vai ser muito melhor. E às vezes a gente não consegue entender o que Deus está permitindo que a gente passe naquele momento, mas é porque Ele quer te levar para um lugar melhor. Às vezes no momento que a gente está passando pelo vale, a gente não tem maturidade para entender, mas quando a gente chega lá na frente, a gente fala, uau, Deus, era necessário eu passar por lá para que eu estivesse aqui. Eu não sei quais são os vales que foram necessários que você passasse, mas talvez eles fossem necessários para que você estivesse aqui. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque o Senhor diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal. Faz sentido para você? Posso encerrar? Posso encerrar? Já recebeu aí? Sabe, Israel naquele tempo estava passando por um momento onde eles não tinham esperança, onde eles tinham medo, onde eles tinham dor. E aí Deus ele vem e mostra para Israel que ainda era possível. Talvez você não consiga encontrar esperança em nenhum lugar para onde você olhe. É porque você está olhando para o lugar errado, olha só para Ele. Talvez você esteja totalmente sem esperança, sem perspectiva do dia de amanhã, talvez sem vontade de encontrar o próximo dia. Ei, uma das coisas que mais assola a nossa geração também é a depressão.
o índice de suicídios é o índice que mais crescia. Por que eu estou falando crescia? Porque vai parar de crescer. A gente tem que aprender a declarar a vida sobre o que a gente vê de notícia por aí. A gente tem que aprender a declarar a vida sobre o dia mau, sobre o dia triste, sobre o dia de escuridão. Amém? Quero encerrar aqui. Vamos lembrar da história de Lázaro. Jesus, ele se atrasou não, perdão, ele não se atrasa. Mas Jesus, após receber a notícia de que Lázaro estava enfermo, ele ainda permaneceu no lugar onde ele estava por 2 dias. E aí, quando ele chegou, eles já estavam sepultando Lázaro. E aí Jesus, ele chega chorando e ele ouve algumas pessoas falando: nossa, mas ele curou o cego, por que ele não curou Lázaro? E aí Maria e Marta chorando, desesperadas, porque Lázaro estava dentro do túmulo. E Jesus chega e fala assim: ei, tira a pedra. E aí eles falam para Jesus: mas já faz 4 dias, se eu não me engano, já faz 4 dias, tem mau cheiro. Jesus falou assim: ei, você não está entendendo, tira a pedra. Só tira a pedra, eu cheguei aqui. Não, Jesus, mas ele está morto. Ele não está morto, ele está dormindo. Ah não, Jesus, mas... ei, só tira a pedra. Só tira essa pedra daí. E aí quando eles tiram a pedra, ele fala para Lázaro sair. Lázaro sai. Lázaro ressuscitou. Talvez você olhe para os momentos de dificuldade, de dor da sua vida, e você fala assim: cadê Deus? Aonde Ele está? Será que Deus se atrasou? Será que Ele não vai vir? Será que Ele não vai chegar? E o que eu quero dizer para você nessa noite é que Ele nunca se atrasa. E ainda que você não entenda o que está acontecendo, quando Ele chega para trazer nova vida. Quando Ele chega para fazer nova todas as coisas. Quando Ele chega para fazer tudo novo. Quando Ele chega para te dar tudo novo. Diga: eu quero esse Deus na minha vida. Diga, feche seus olhos aí, diga: ainda que o dia mau se aproxime, eu não temerei mal algum. Diga: ainda que eu passe pelo vale, eu ande pelo vale, eu vou andar declarando vida. Ei, sai desse lugar de morte, casa de oração. Sai desse lugar de morte, vai para a vida, porque foi para a vida que Ele te chamou. Foi para a vida que Ele te chamou. E quando eu falo vida, eu não estou falando de Cronos, eu estou falando de Kairos. Quando eu falo vida, eu não estou falando da sua vida aqui na terra, eu estou falando da sua vida na eternidade. Quando eu falo vida, eu não estou falando do tempo passageiro que você tem por aqui, mas do tempo eterno que você terá do lado dele. Foi para essa vida que Ele te chamou. Amém? Quero encerrar com um versículo que diz assim, Isaías 55:9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eu não sei quais têm sido os teus sonhos, mas eu sei que os deles são maiores que os seus. Eu não sei quais têm sido os seus pensamentos, mas os deles são ainda maiores. Eu não sei até onde você acha que pode chegar, mas com Ele você vai muito além.